Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor da Santíssima Virgem esteja com cada um de nós neste momento. Eu queria convidar os irmãos que estará participando desta aula, a nossa quarta aula sobre Mariologia, com o tema A Virgindade de Maria. Então gostaria de convidar a todos para que nós fizéssemos uma breve oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos te entregar todo o nosso ser, a nossa vida, tudo aquilo que temos vivido e que somos. Colocamos debaixo da vossa santíssima proteção e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que nós possamos, neste momento, sermos iluminados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos na nossa quarta aula do nosso curso de Mariologia e nós vamos tratar do tema hoje, a virgindade de Maria. Não é? Então, esse tema sobre a maternidade e a virgindade são alternativas da mulher que se excluem por natureza, que Deus quer reunir milagrosamente na sua mãe. Os textos mais antigos chamam a Maria a Virgem e desde os primeiros séculos a sempre Virgem. Três aspectos do dogma: virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Então nós vamos tratar muito bem dessa questão do dogma sobre a virgindade de Maria, que muitos questionam a questão da virgindade antes do parto. Não há muito que se falar em relação a esta verdade, devido até aos próprios textos, né? E aí há muitas pessoas que questionam a questão do durante e depois do parto. Isso também tem a ver, né, com o nascimento de Jesus e com alguns textos do Evangelho, não é? Principalmente o texto de Mateus 13, 55, que vai falar sobre os irmãos de Jesus, dizendo que Maria, depois de Jesus, teve mais filhos. E isso nós vamos aqui trazer, né, para vocês, e vamos também postar depois no final do vídeo. Nós vamos postar dois links de dois artigos para que a gente possa estudar, tá? Inclusive, em um dos artigos há um fluxograma que você, com a sua palavra, você vai poder acompanhar e vai chegar a uma exegese, ou seja, você vai extrair do texto realmente e ver que Maria não teve mais filhos a não ser o próprio Cristo, não é? Então, antes do parto, o dogma afirma que Nossa Senhora concebeu Jesus, não por obra de varão ou de homem, mas por obra do Espírito Santo. Cumpriu-se então a profecia de Isaías: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, Deus conosco. Né? Isso está lá em Isaías 7,14. No credo rezamos assim: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, e por obra e graça do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria. Em latim, ex Maria Virgine. Não é? Então veja, antes do parto, Maria estava prometida a José e o anjo do Senhor vem, como nós tratamos, né, na outra aula sobre a Imaculada Conceição, vem e diz a Maria: Ave, cheia de graça, queractomene, não é? Ela que é cheia de graça, transbordante da graça, né, conceberia o Filho de Deus, né, que por obra do Espírito Santo, ao possuir Maria, a sombra do Altíssimo a envolveu, né, e gerou em seu ventre o Cristo, aquele que veio livrar o seu povo, né, o povo do nosso pecado. Não é? Isso era uma antiga profecia do livro de Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14, que depois vai ser retomado pelo evangelista São Mateus, né, no capítulo 1, para que realmente, para mostrar o cumprimento desta profecia, a plenitude do cumprimento dessa profecia em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bom, a virgindade de Maria no parto, né? Longe de depreciar a integridade do corpo de sua mãe, Jesus deixou-a intacta ao nascer. Este prodígio é um milagre.
da divina onipotência. Ou seja, Jesus tem todo o poder. Né? Ilustração clássica, ele nasceu como a luz do sol que passa através de um cristal, sem o romper nem manchar. Então, irmãos, aqui nós temos um fato. Não é? Nós temos que entender que muitas vezes, quando nós vamos olhar essas condições, e às vezes nos causa alguma surpresa, não é? De achar que Jesus ele romperia a integridade da sua mãe. Né? Deus não precisa disso, ele tem todo o poder. Não é? Ele tem toda a honra, toda a glória. Ele é capaz de fazer isso. Anotar-se no Evangelho de João, quando vai narrar na ressurreição de Jesus, que sem abrir portas ou janelas, Jesus passava, né, através delas e se colocava na sala. Então veja, Jesus que é Deus, ele pode e ele tem todo o poder, porque ele é a divina onipotência, né? Todo o poder é dado a Jesus. Ele tem essa prerrogativa, né, de um nascimento, né, de um miraculoso, porque tanto a condição a qual Maria concebeu Jesus foi milagre, que o parto também não deixaria de ser. Não é? Então Jesus ele tem essa questão de deixar intacta a sua mãe. Não é? Passando, nascendo. E aqui é um dado importante, meus amados. Lembra que nós estudamos na nossa aula passada que Maria foi concebida sem o pecado original, sem a culpa do pecado original. E uma das condições do pecado original que era que a mulher, lá no livro do Gênesis, capítulo 3, né, Deus vai dizer que a mulher teria, a partir daquele momento, o seu filho ou seus filhos com dores de parto. E Maria, por não ter a culpa original, então ela não passou por essa questão de ter Jesus com dores de parto, como todas as mulheres têm no caso de uma condição de um parto normal. Você deu para entender essa questão? Que maravilhoso, como Deus é maravilhoso, né? De manter a integridade da sua escolhida, da Virgem Santíssima. Né? E depois do parto? Né? Depois do parto, há um texto que muitos pais da igreja, no início, eles tomaram esse texto para proclamar essa virgindade perpétua de Maria, fazendo uma alusão, não é, a esse dogma que depois foi proclamado mais à frente. Né? Então, depois do parto, esta porta há de estar fechada para sempre. Não se abrirá, nem entrará por ela homem algum, porque entrou por ela Yahvé. Ezequiel, capítulo 44, versículos de 1 a 2. Os padres aplicam esta palavra à virgindade perpétua de Maria. Veja como eu disse, Jesus entrava e saía do quarto, da sala, sem as portas se abrirem ou se fecharem. Então Deus tem esse poder. Então, se nós só pensarmos na questão humana com a nossa mente e não colocarmos a fé, né, e o milagre nesta questão, nós vamos incorrer o risco de achar que Deus poderia ter quebrado a integridade da sua mãe, que na verdade não foi nada disso que aconteceu. Santo Agostinho, no sermão 186, ele diz o seguinte: Maria foi virgem ao conceber o seu filho, virgem durante o parto, virgem depois do parto, sempre virgem. Veja, irmãos, que maravilhoso, né? Grande doutor da igreja, Santo Agostinho, tendo esta revelação do Espírito Santo para, neste sermão, poder atestar esta verdade. Bom, e como falamos, né, que há um problema que às vezes as pessoas leem os evangelhos ou a Sagrada Escritura de uma maneira muito literalista, muito fundamentalista, pega textos isolados para querer justificar uma questão. Né? Nós vamos mostrar a questão da virgindade após. Né? Maria não teve mais filhos a não ser Jesus. E aqui é um fato importante, meus irmãos. Às vezes as pessoas podem dizer, mas por que Maria não poderia ter tido mais filhos com José? Ela poderia, claro. Porém, veja que ela tinha sido eleita. Ela tinha sido escolhida pelo próprio Deus para ser a mãe do Senhor, a mãe de Adonai, como disse Isabel, né, quando Maria chega lá
na casa dela, em Lucas capítulo 1, versículos 42 seguintes. Veja, irmãos, Maria foi eleita, escolhida entre todas, a bendita entre todas. E aí eu fico pensando, imagine só, às vezes um sacerdote, ele toma uma posição vocacionada e passa a ser celibatário para servir ao Senhor na sua Santa Igreja como um outro Cristo, né, em persona Christi. Irmãs se consagram e vivem também o celibato como esposas de Cristo. Pessoas de comunidades cristãs, católicas, que também se consagram para viver no celibato. Agora você imagina, porque é tanto absurdo, não é? Achar que Maria também não teria esta consagração. Depois da eleição para ser a mãe do Senhor, você acha que caberia outro desejo do que servir ao Senhor até o final da sua vida? Veja, irmãos, nós temos que ter essa visão, temos que entender as coisas que acontecem também ao nosso redor. Mas vamos para os textos, para a gente entender algumas coisas, né, que às vezes nós fazemos uma leitura, né? Ah, o seu irmão está aqui, o seu irmão está ali, a sua mãe. Veja, e às vezes nós não olhamos para a unidade das Escrituras para nós entendermos o que o Evangelho quis dizer, não é? Sobre os irmãos de Jesus nos Evangelhos, né? O hebreu e o arameu, né, as línguas que foram escritas no Antigo Testamento, e também o Evangelho de São Mateus, que depois foi traduzido para o grego koiné, o grego bíblico, né? Eles necessitam de termos diferentes para designar diversos graus de parentesco. Por exemplo, Lot, né, ou Ló, chamado irmão de Abraão. Isso nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 13, versículo 8, e também no capítulo 14, versículos 14 e 16. E sobrinho, também podemos verificar em Gênesis 12, 5 e 14 e 12. Labão, chamado irmão de Jacó, em Gênesis 29 e 15, quando era irmão de sua mãe. Está lá em Gênesis 29 e 10. Então veja, o idioma hebreu, ou o aramaico, ou o hebraico, eles são idiomas assim, pouco ricos de detalhes, como o grego é, por exemplo. Não é? Então, eles designavam para primos e irmãos praticamente a mesma palavra. Então, veja que nós olhamos aqui e vemos que, na verdade, Ló era sobrinho de Abraão e não irmão. E usam a mesma palavra para designar isso. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículo 3, se dá uma lista de Jesus entre eles, né? Sobre os irmãos, né? Tiago e José, que por Marcos 15, 40 e João 19, 25, nós sabemos que eram filhos de Maria de Cleofas. Não é? É uma outra Maria, e não a Maria, mãe de Jesus. Isso no final, quando nós postarmos aqui no nosso canal, quando nós postarmos os artigos, nós vamos ficar muito claro isso, porque nós vamos exatamente percorrer os evangelhos e vamos atestar, não é, que Maria não teve mais filho. E não ficando somente com um texto isolado dizendo que ela teve. Então é importante nós termos isso em mente e termos essa profundidade na exegese da palavra de Deus, né? Se Jesus tivesse tido outros irmãos, não se entenderiam bem suas palavras na cruz, confiando a sua mãe ao discípulo João. Isso lá no Evangelho de São João, no capítulo 19, quando o próprio Jesus, né, quando Maria está no pé da cruz, Jesus dá a sua mãe, né, como mãe, né, de todos ali naquele momento. E por que isso? Porque Jesus, sendo judeu, né, o judeu ele tinha uma questão que, se o filho mais velho morresse, imediatamente o filho que ficaria como mais velho teria que ter o cuidado da sua mãe, né? E isso para que não fosse ferido o quarto mandamento da lei de Deus, que é honra teu pai e tua mãe para que tenha dias felizes na terra, né? Que está lá no Decálogo, em Êxodo capítulo 20, né? Então veja, Jesus jamais poderia ter dado Maria a João se alguns dos seus irmãos, como dizem Tiago, José, né, como diz o irmão do Senhor, eles que teriam ficado responsável pela sua mãe e não João.
Veja, irmãos, estamos conseguindo entender isso? Para nós termos muito claro essa situação, não é verdade? Bom, e a virgindade, né, de Maria, né? Pensou-se também em negar a virgindade de Maria, porque Jesus Cristo é chamado primogênito, em Lucas capítulo 2, versículo 7. Mas esta palavra significa filho não precedido por outro, e prescinde da existência de outros filhos. O primogênito estava também vinculado com prescrições da lei judaica, e a cada filho único se aplicavam estas prescrições para o primogênito. Não é? Então veja, Jesus foi o primeiro, as primícias daqueles que morreram. Né? Jesus é o Senhor de todas as coisas. Então ele é o primogênito e o único filho da Virgem Santíssima. Não há outro. E isso nós vamos, ao longo dessa exposição, ao longo desta aula, nós vamos expor esta certeza. Né? No Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículos 18 a 25, faça a interpretação de Isaías, capítulo 7, versículo 14, como vimos no início desse slide, né, desta aula. A Virgem concebeu e deu à luz um filho, que será chamado Emanuel, isto é, Deus conosco. E na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 16, em lugar de dizer José gerou Jesus, diz José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Veja, toda a genealogia vem falando, olha, José, alguém gerou tal, alguém gerou outro. Mas aqui, especificamente, quando vai se tratar de Jesus, o evangelista São Mateus ele faz questão de frisar que José, esposo de Maria, que ela, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo, ungido, aquele que ia salvar, né, toda a humanidade, antes e após. Né? No Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículo 20, afirma que o anjo do Senhor revelou a José que o concebido nela, Maria, é do Espírito Santo. Não teve participação de homem. Isto foi um milagre. Se Deus é capaz de realizar este milagre, Deus é capaz também de permanecer, deixar Maria virgem no parto, porque Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente. Né? E Ele, como escolheu Maria, e pelo sim dela, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus preservaria Maria no parto. Né? E visto que ela também não tem o pecado original, então não poderia ter Jesus com dores de parto, como está lá em Gênesis, no capítulo 3. Né? Na Anunciação, em Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38, a pergunta de Maria, né? Imagina aquela situação, né? Todo mundo esperando o Messias, o anjo vem para anunciar que ela será a mãe. Irmãos, já paramos em algum momento para entender isso? O que Maria, naquele momento, sentiu é inexplicável, não é verdade? E ela vai dizer, como se fará isso? Pois eu não conheço o homem. É interpretada pelos autores católicos como a vontade de Maria permanecer virgem, já antes do anúncio do anjo. Né? Então veja, essa singela, doce e pura Maria de José, né? Ela já tinha esse desejo no seu âmago, né, de permanecer pura, casta. Né? São Marcos nunca menciona José, o esposo de Maria, mas chama a Jesus, o filho de Maria. No prólogo do Evangelho de São João, algumas vozes autorizadas, como Santo Irineu e Tertuliano, né, grandes pais da igreja, apresentam João capítulo 1, versículo 13, em particular, quer dizer, ele que não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem do querer do homem, mas de Deus, o que seria testemunho da geração virginal de Jesus. As fórmulas de fé dos padres postulam a afirmação do nascimento virginal de Jesus e, a partir do século IV, utilizam o título de sempre virgem ao falar de Maria. Veja, desde lá no início da igreja, isto foi sendo desenvolvido
não é? Na literatura dos pais da igreja, muito próximo daquela, né, dos apóstolos, já esta visão de Maria sempre virgem, né? E hoje, muitas vezes, nós não queremos acreditar nisso, ou muitas vezes ficamos pensando coisas que realmente o Evangelho não quer trazer ou não quer dizer, não é? Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós não percamos o nosso foco, não percamos aquilo que o Senhor fez em Maria, por Maria e através de Maria, não é? A virgindade de Maria está presente numa larga série de testemunhos do magistério da Igreja, desde o símbolo apostólico até a Lumen Gentium do Vaticano II e também o grande santo João Paulo II. Né? O Concílio de Latrão, estamos falando no século VII, 649 d.C., né? No seu artigo 3 diz: se alguém, segundo os santos padres, não confessa que própria e verdadeiramente é mãe de Deus, a santa e sempre virgem e imaculada Maria, já que concebeu nos últimos tempos, sem sêmen do Espírito Santo, o próprio Deus Verbo, e que deu à luz sem corrupção, permanecendo a sua virgindade indissolúvel, mesmo depois do parto, seja condenado. Ver também Paulo IV, Constituição Cum Corundum, em 1555. Não é? Ou seja, jamais nós católicos podemos duvidar desta verdade de fé. Não é? O olhar da fé, unido ao conjunto da revelação, pode descobrir as razões misteriosas pelas quais Deus, no seu desígnio salvífico, quis que seu filho nascesse de uma virgem. Estas razões referem-se tanto à pessoa e à missão redentora de Cristo, como à aceitação por Maria desta missão para com os homens. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 502. No parágrafo 503, vai nos dizer: a virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. No 504, Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, porque ele é o novo Adão que inaugura a nova criação. E no 505, Jesus, o novo Adão, inaugura pela sua concepção virginal o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito Santo pela fé. Então, este é o magistério da Igreja, né, proclamando esta verdade de fé. Né? Jesus, o novo Adão, que nasce da nova Eva, daquela que, por obediência, em contrapartida com a desobediência no paraíso, traz ao mundo, pela graça divina, aquele que redimiria, que redimiu toda a humanidade, trazendo uma nova criação. Veja, irmãos, que mistério maravilhoso. Que coisa fantástica nós entendermos isso. Como é maravilhoso nós termos esta mulher, não é? Como mãe, esta mulher como muito próximo de nós, né? Pelo seu sim, trouxe à vida aquele que mudaria a vida, que mudaria a história, que traria nova vida aonde reinava a morte. Eu não sei quanto a você, meus amados, mas isso me deixa vibrante. Não é? Maria é virgem porque a sua virgindade é o sinal da sua fé não adulterada, por dúvida alguma, e da sua entrega total à vontade de Deus. A sua fé que a faz chegar a ser a mãe do Salvador. Mais bem-aventurada é Maria ao receber a Cristo, pela fé, do que ao conceber no seu seio a carne de Cristo. Santo Agostinho, de Sancta Virginitate. 3.3. Catecismo da Igreja Católica, também você pode ir lá, né? Grifar lá no teu catecismo, no artigo 506.
E no 507, Maria é ao mesmo tempo virgem e mãe, porque ela é a figura, é a mais perfeita realização da igreja. A igreja é mãe, pois que gera para uma vida nova e imortal os filhos concebidos pelo Espírito Santo e nascidos de Deus. Também é a virgem que guarda íntegra e pura fidelidade prometida ao esposo. Meus queridos irmãos e irmãs, veja que coisa maravilhosa, fantástica. Como é maravilhoso essa questão da virgindade de Maria. Veja, se nós olharmos somente para o lado humano, pelo lado humano, nós vamos incorrer no erro de não acreditar a Deus a sua onipotência. Ou seja, Deus tem todo o poder, tanto para gerar Jesus no seio da Virgem, milagrosamente, como permitir o nascimento, mantendo a integridade e a virgindade de Maria. Então, queridos, nós estamos já encerrando essa nossa quarta aula sobre a virgindade de Maria, que é um dos dogmas também, né, da igreja. Maria é virgem antes, porque o que nela foi gerado foi obra do Espírito Santo e não de varão. Ela é virgem durante o parto, né? Jesus tem um nascimento milagroso, deixando a sua mãe íntegra, e Maria, após o parto, permanece consagrada a Deus, não mantendo relações com José e nem gerando mais filhos. E isso nós vamos colocar no final aqui, né, no nosso canal. Nós vamos colocar 2 artigos para que você possa baixar na internet, ter com você, guardar para estudos, porque são muito profundos, muito importantes, né? Esses artigos abordam o termo na linguagem original do grego, do hebraico. Então, vale a pena você buscar para aprender, né? São um pouco longo, mas vale a pena você baixar esses dois artigos para você ter, né, aí para você poder estudar. Tudo bem, queridos? Espero que tenham gostado da aula e queria agradecer a todos vocês, né, que o nosso canal já está com 125 inscritos, fechado hoje, né, porque você partilhou, muitos se inscreveram, mas eu tenho certeza que você fazendo você avisando e falando para os teus contatos, nós podemos chegar e fazer chegar estas aulas sobre Mariologia ainda a mais pessoas que necessitam de conhecer um pouquinho mais sobre este tema, né, da teologia, sobre a Virgem Maria, sobre a Virgem Santíssima. Então peço que vocês possam compartilhar com seus contatos. Nós postaremos, né, no nosso canal logo após, e que você possa compartilhar isso, pedir para que você se inscreva no nosso canal, não é? Porque terminando o curso de Mariologia, nós trabalharemos outros temas sobre a questão católica, não é? Então gostaria de agradecer a todos vocês que permaneceram junto conosco nesta aula. Espero que tenham gostado e que você também possa, lá no nosso canal, comentar se é necessário que a gente melhore, ou dúvidas. Vocês podem postar lá, que à medida do possível nós estaremos respondendo aí, para que a gente possa crescer neste conhecimento. Gostaria de louvar e glorificar a Deus por este momento, tudo para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e espero em breve poder postar a próxima aula para que a gente possa crescer neste conhecimento. Deus os abençoe e que você possa realmente se aprofundar nessas questões de doutrina, nas questões da nossa fé católica. Deus abençoe e que Maria interceda por cada um de nós, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado,
Até a próxima, se Deus assim quiser.